Olá, pessoal do LinkedIn, bom dia. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, 10 horas e 10 minutos. Estou aqui hoje com o Caio. Contei para vocês que eu já viria aqui falar com ele. O Caio, analista de dados, trabalha aí com muitas informações que para mim são muito difíceis, mas o que eu preciso dele aqui hoje é passar para você uma visão de como o LinkedIn funciona, de quais as estratégias que, se você aplicar, vão rolar aí na prática, vão funcionar, vão trazer resultados, e nós trabalhamos juntos já, e foi um trabalho de muito sucesso, né? Então, Caio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui, por estar conosco nessa manhã, e fique à vontade para se apresentar também. Ô, Bruno, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade da gente estar conversando um pouco sobre essas questões. Acredito que é super importante a gente compartilhar as coisas, as experiências que a gente já passou, o que a gente aprendeu, os erros que a gente cometeu. E é isso aí, eu estou aqui para a gente discutir um pouco sobre as estratégias que a gente realizou ao longo da nossa parceria e Sim, vamos conversar com o pessoal. Eu sou engenheiro eletricista de formação. Eu sim, me formei pela Federal de Santa Maria. Eu fiz mestrado em engenharia elétrica também com especialização em otimização aqui pela Unicamp. E hoje eu sigo no doutorado com alguns projetos de pesquisa em paralelo para trabalhar com mobilidade elétrica, no caso, com carros elétricos. legal, legal. Um mercado que está cada vez melhor, né? Uma É, hora vai. Os carros elétricos já chegaram, né? Eu tenho um Corolla, né? Mas o meu não não tem ainda o híbrido. Mas eu sonho em ter, que eu acho ele é, incrível. nós estamos num processo de transição, né? Hoje, as estações de recarga, os pontos de recarga que nós temos é muito mais. ah, Você encontra esses pontos em locais privados, supermercados, residências que já têm usuários de carros, mas aí o nosso trabalho é mais voltado para a infraestrutura pública, que Sim. seria mais ou menos os mesmos critérios de localização para postos de combustível, mas aí a ideia seria trabalhar com a parte de recarga para carros elétricos. Legal. Mas eu nunca vi lugares que dá para recarregar carro assim. Nunca vi mesmo, assim. Olha, por exemplo, existem pontos que você consegue ir de Campinas a São Paulo pela Bandeirantes, ali no Graal, tem pontos de recarga. A Uhum. Volvo também ela fez uma parceria com a rede de shoppings Iguatemi e com o Pão de Açúcar para ter pontos de recarga dos veículos dela. Agora, eu não sei te dizer se é um ponto específico para carros da Volvo, acredito que não, mas ela fez esse tipo de parceria. E tem outros pontos. Aqui em Campinas, por exemplo, a gente encontra alguns pontos por conta de alguns programas de pesquisa que a CPFL faz com a Unicamp, e Sim. também tem outros pontos de recarga por outros lugares no Brasil. No Sul existe a BR-101, no caso, que tem alguns pontos de recarga para veículos elétricos, Ah, e aí aos poucos a gente vai disseminando. sim, sim, faz parte, né? É o processo, né? Às vezes a Sem gente dúvida. acha que demora muito, mas é um tempo muito mais rápido do que a gente imagina, né? Exatamente. E, bom, espero que isso aconteça logo, né? Vai sim. Vamos lá, vamos falar de LinkedIn, então. Primeiro, assim, né? Eu acho muito bacana falar que você é um cara que tem uma carreira acadêmica, mas, ao mesmo tempo, também tem um viés aí, mercado corporativo. Inclusive, nós nos encontramos por isso, né? Quer contar um pouco como nós nos encontramos? Exato. Eu encontrei o Bruno num processo de transição bem complicado na minha carreira, porque, como ele disse, eu trabalhei a vida inteira na parte acadêmica, eu tinha muito pouca experiência com o mercado de trabalho, e eu me vi, assim, num momento de incertezas, porque era começo da pandemia, nós começamos a conversar, a mensagem era março, abril. Eu tinha Uhum. acabado de defender meu mestrado e não tinha absolutamente nenhuma ideia do que eu ia fazer para ingressar no mercado de trabalho e se eu iria conseguir, no caso, né? E Sim. aí, o Bruno, a gente começou a conversar por conta de uma publicação que eu interagi com ele no LinkedIn, mas na época eu usava o LinkedIn como não usava o LinkedIn como ferramenta de procura, eu tinha o LinkedIn simplesmente por ter a rede social e me sentir incluído na plataforma. Como E currículo, né? Só como exatamente, currículo. exatamente. E eu acabei interagindo com ele por um acaso, a gente trocou comentários numa publicação e eu peguei o telefone dele para a gente começar a conversar pelo WhatsApp. E a partir daí a gente começou a trabalhar juntos
com foco, com estratégia, e a partir Sim. daí muita coisa mudou na minha vida, principalmente a parte de saber valorizar mesmo a minha experiência acadêmica para o mercado profissional, e isso foi a transição de chave que me deu muita oportunidade. Sim, é essencial, né? Muitas pessoas, elas têm esse viés ali, poxa, fiz um mestrado, fiz um doutorado e quero entrar no mercado corporativo. Dá para fazer? Sou um bebê, né? A pessoa fala, nossa, nunca trabalhei, né? Foi a ideia que você chegou também para mim. Eu até estava com uma pessoa querendo fazer um processo desse tipo, né? Ela sempre trabalhou no mundo acadêmico, com pesquisas e assim por diante, e agora ela quer vir para o mercado corporativo, né? E eu sempre me pego em dúvida, falo, mas por que você quer vir tanto para o mercado corporativo, né? Você que está aí vivendo sua vida, né? Nas suas pesquisas e tudo mais, mas cada um tem realmente um propósito. E o LinkedIn, ele funciona também para as pessoas que estão no meio mais acadêmico. Por quê? Para fazer networking, para você conseguir oportunidades. E todos os meios você consegue oportunidade através do LinkedIn. Tá? E quando nós nos conhecemos, de fato, foi através de um comentário, nem lembro quem que em que comentário que nós fizemos isso. Não nem lembrava o que era isso, mas acho que foi algum comentário de. Na verdade, eu acho que eu tenho ideia aqui de quem foi. Foi um comentário de uma outra pessoa que trabalha com recolocação, e eu comentei alguma coisa. E aí você comentou nessa publicação, se eu não me engano. Tenho puxando aqui na memória. E esse gatilho, né, de você saber que existe muita coisa, né, ali dentro do acadêmico que você pode aproveitar para o corporativo, faz a diferença. Muitas vezes o que falta para você se recolocar mesmo é aquela coisa mais interna, né? De você saber que tudo que você fez não vai ser apagado para o próximo passo. Isso também funciona para quem está em transição de carreira, né? Eu tenho alguns clientes que a pessoa está lá, eu vou mudar de carreira, mas e aí? Estou começando de novo, vou ter que ser estagiário. E não necessariamente, porque a pessoa já tem uma história. É uma história Exato, de sucesso, muitas vezes. exato. E quando você veio, né, para o LinkedIn, primeiro, você esteve no LinkedIn, você está no LinkedIn desde quando, lembra? Olha, eu acho que é desde 2014 por aí. Faz 2014. muito tempo. E eu Vai. comecei, ó, o início do ano, quando a gente começou a discutir as estratégias, começou a pensar no LinkedIn, eu, era uma rede muito pequena, eu tinha 100 conexões, eu Oh, nunca fazia publicações, era muito raro eu compartilhar algum tipo de coisa. Quando compartilhava o texto de apresentação, o uso até mesmo das tags, não tinha nenhum tipo de estratégia para ampliar o alcance, e aí era algo muito aleatório, era totalmente sem estratégia, perdido no tempo, assim, e aí eu não conseguia evoluir na rede de forma alguma. Não uhum, tinha condições para isso. Até sim. porque eu tinha muita ideia errada de como funcionava o LinkedIn. Eu achava que, por exemplo, a parte de adicionar era algo que não teria que acontecer, teria que partir de outra pessoa para me adicionar, sendo que, na verdade, não. Você adotando uma estratégia correta de expansão da rede é algo muito positivo que te ajuda muito, Sim. tanto na parte de divulgação, na parte de networking, que é o principal deles. Eu conheci muita gente legal, muita gente interessante com essas novas conexões do LinkedIn e eu acredito que foi essa transição ali, aquela conversa, as primeiras conversas que a gente teve no LinkedIn, que me fez essa mudança tirar esse preconceito da minha cabeça em relação ao LinkedIn. E tem Sim. existe uma recomendação no seu perfil, que inclusive você compartilhou esses dias, que ela me representa mais do que a minha própria recomendação que eu fiz para você. Porque É, é exatamente isso. Eu tinha tudo aqui dentro de mim, só que eu não tinha essa jornada de autoconhecimento que a gente fez junto. Tinha sim. as experiências acadêmicas que eu fiz, eu rebusquei experiências de 2, 3 anos atrás, trabalhos que eu já tinha feito de relevância que eu nunca havia divulgado, eu consegui fazer isso de forma assertiva. Então, tudo isso foi graças às nossas interações. Sim, mas você falou uma coisa aqui importante, né? Que você tinha 100 conexões no LinkedIn. 100 conexões. Quem eram essas pessoas que estavam aí no seu LinkedIn? Porque hoje você está com quantas? Tem um número de cabeça? Eu acho que são 4.200 agora. Caramba, você está crescendo. Daqui a pouco tá maior que o meu já. Mas olha, eu vou te falar que eu acho que as minhas conexões eram meu irmão, minha esposa, e os meus amigos de faculdade.
e só isso. Eu não tinha, por exemplo, ideia de que seria bom conectar com pessoas de recursos humanos, com pessoas com cargos superiores ao meu, para ter essa possibilidade de conversa, de demonstrar um pouco da minha capacidade e com isso, sei lá, abrir algum tipo de porta de oportunidade para mim no mercado de trabalho. Eu não tinha nenhum tipo de estratégia. As minhas conexões, na verdade, a minha rede social, o LinkedIn era uma ampliação do Facebook, mas só com a parte curricular, Sim. porque os amigos eram basicamente os mesmos. Sim, sim. E pior que no LinkedIn você nem fazia postagem, né? Não sei se o Facebook você faz, mas no LinkedIn nem fazia. Né? Isso é o primeiro ponto que eu falo, né, para as pessoas. Não adianta você ter lá, né, aqui no LinkedIn, 100 pessoas só como conexão. Até, às vezes, os meus clientes entram e perguntam qual é o número mínimo de pessoas, né? Não existe um padrão, número mínimo. Mas o que eu recomendo comece com 1.000 pessoas. Porque menos de 1.000 pessoas, as chances do seu LinkedIn dar resultado são muito pequenas. Conforme você vai crescendo a rede, como o Caio falou, de forma estratégica, você vai se colocando mais visível para o mercado, né? Eu sempre faço um paralelo com um gráfico, né? Uma matriz, na verdade, de reputação no eixo Y e visibilidade no X, por exemplo, né? Não adianta você ser um profissional muito foda, ter uma reputação muito grande, né, muito alta, se você tem baixa visibilidade, né? Porque vai ser pegar você, colocar dentro de uma gaveta e ficar lá, um diamante bruto dentro de uma gaveta, sem ninguém ver todas as competências, todos os potenciais que você tem, né? Da mesma forma que também precisa da parte do lapidar esse diamante para que você consiga mostrar todos os seus talentos e acreditar neles também, né? Que foi o que o Caio começou falando. Às vezes nós estamos ali nós não nos conhecemos tão bem ou nem sabemos que aquilo que nós sabemos é um diferencial para o mercado. Então, esse olhar de outra pessoa ajuda muito, né? Porque, poxa, isso daqui que você fez é um diferencial tremendo. Esse artigo que você publicou é um super diferencial, né? E normalmente a gente guarda todas as coisas pra gente, né? Porque a gente tem aquela coisa da humildade, ai, não preciso ser humilde, né? Não posso, senão vai aparecer arrogância, eu ficar falando sobre mim, ficar me vendendo e tudo mais. Então, são pontos muito importantes, né, de serem observados aqui que o Caio colocou. E 1.000 pessoas tem que ser aí o começo da sua rede, né? Começou, já sai adicionando galera estrategicamente, né? E o Caio falou aqui de estratégia. Pessoas de RH, gestores das áreas que você busca, pessoas que sejam das empresas que você tem como meta trabalhar, né? Podem ser pares também, pessoas que estão no mesmo nível, porque essas pessoas que você interagindo, elas têm outras conexões que também podem chegar até você. E é legal dizer que quando você tem muitas pessoas de forma estratégica, né? Você fica mais visível para os contatos daquela pessoa também, do seu contato, né? Nós temos graus diferentes de conexões, que é o primeiro, segundo e o terceiro grau. Então, o primeiro grau é a galera que está na sua rede. O segundo são os amigos dos seus amigos. E assim vai indo. Então, quando você faz uma coisinha com o seu primeiro grau, todo mundo fica sabendo. E o LinkedIn dá a possibilidade de você adicionar até 30.000 pessoas. Será que a gente chega nos 30.000, Caio? Ah, um dia chega. Se for no seu ritmo, já chega rápido, né? Mas esse processo de lapidar, de ter esse contato e conversa com outra pessoa, é um processo muito prazeroso, porque você se redescobrir é algo muito bom e satisfatório, porque você pensa assim, caramba, realmente o que eu fiz faz sentido para alguém e faz a diferença para alguma, sei lá, para algum posto de trabalho, se é o objetivo, no caso, a procura por uma posição no mercado corporativo, ou até mesmo na parte acadêmica, porque hoje, depois que eu ampliei as minhas conexões, tem muita gente na minha rede hoje que compartilha resultados de pesquisa, tem gente que compartilha parte do doutorado, parte do mestrado, é muito comum, saiu uma publicação nova, olha, eu estou compartilhando o link aqui da minha última publicação, porque isso é fantástico. Eu fiz uma comparação há uns 3 meses atrás, hoje eu já não sei como é que tá os números disso, mas eu fiz uma comparação com os principais indexadores de divulgação de pesquisa, de artigos, e até mesmo do repositório de conhecimento científico da Unicamp, que é onde eles divulgam as dissertações, que eles divulgam as teses.
E a visualização do LinkedIn com as minhas publicações, pessoas que tiveram acesso, obviamente nem todas acessaram, mas a gente pode trabalhar aí com um percentual razoavelmente alto, que mesmo que fosse 40, 30% já seria um número bem superior, estava dando 5, 6 vezes mais que os próprios indexadores. Então, divulgar a pesquisa é algo, divulgar a pesquisa, o trabalho no LinkedIn é algo que ajuda muito. Eu tive Sim. muito contato com outras pessoas e muitas das oportunidades que surgiram para mim foi, por exemplo, com a divulgação de artigos, foi com a divulgação da minha própria tese de mestrado, isso me ajudou bastante, deu um gatilho muito bom, porque surgiram muitas oportunidades, e os comentários que eu mais ouvia durante esse processo de contato inicial com alguém que vinha me oferecer proposta era, caramba, olha, a gente trabalha com o mercado de energia, trabalha com redes de energia elétrica, e a gente não conhece muito os profissionais que trabalham com dados, análise de dados, e tem essa parte técnica. Então, a gente tem carência disso e a gente precisa de você. Mas aí eu tive algumas propostas nesse sentido, e isso foi realmente muito, muito bom para mim, saber que esse tipo de trabalho, esse tipo de divulgação faz a diferença. E eu acho que a principal modificação do meu perfil, que isso foi assim, foi a cereja do bolo de tudo que eu fiz, foi mudar a minha posição, por exemplo, na própria experiência que eu tinha na Unicamp, porque até então Sim. eu colocava no meu currículo a experiência como pesquisador. E aí uma das vezes que a gente conversou, eu e o Bruno olhou para mim e falou, Caio, mas pesquisador, ele não faz muito sentido para o mercado de trabalho, porque pesquisador é algo muito genérico, você pode pesquisar qualquer coisa. E por mais que você coloque ali, olha, eu trabalho com A, B, C e D. Por mais que você especifique as posições, a pessoa que está procurando um profissional nessa área, ele vai pelo seu cargo, pela sua profissão. Então, o LinkedIn ele já vai excluir de primeira, porque ele não vai pesquisar por um pesquisador. Sim. E isso não é algo pejorativo para quem é pesquisador, no caso, né? Sim. Mas isso dificulta uma pessoa acadêmica que esteja tentando ingressar no mercado de trabalho e não pensou ainda em alterar, por exemplo, esse tipo de cargo. E para mim o pesquisador era o auge da minha profissão no caso ali. Eu pensei, nossa, eu realmente faço pesquisa, então eu sou um pesquisador. Mas aí o Sim. Bruno falou para mim, não, Caio, eu acho que para você se mostrar e para você melhorar a sua visibilidade, talvez cientista de dados faça mais sentido. E na hora que ele falou isso para mim, foi tipo assim, cara, genial, é realmente, porque os cientistas de dados e os pesquisadores são sinônimos, vamos dizer assim, né? Então, Sim. essa foi a mudança essencial no currículo que me ajudou muito. Sim, isso faz muito sentido, porque existe uma coisa que a gente fala, né, quando a gente está criando um curso, um treinamento, ou vender algum serviço, que diz assim, né, você vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa. É exatamente isso, né? Você vai entregar o quê? Pesquisas, você vai ser um pesquisador. Mas o mercado corporativo não tem consciência que ele precisa de um pesquisador em dados, ele precisa de um analista de dados, um cientista de dados, que são os termos que estão na cabeça do recrutador. Né? Então, isso, eu nem me lembrava de ter falado isso para você, porque né, a gente são tantas pessoas que estão passando e todos os dias, mas isso deu um gatilho muito importante mesmo para você. Porque é o que você falou, né? Não adianta você ter um currículo sensacional se no seu título tem alguma desconexão. Primeiro porque você vai falhar ali na busca, né? Na hora que o recrutador fizer a busca, não vai achar você. E nos algoritmos também que fazem a leitura de currículo, você também não vai ser provavelmente ranqueado tão bem quanto seria se tivesse colocado na lista de dados, né? Como você colocou depois. Então, são detalhes que fazem a diferença, né? E outra, eu lembro que a gente colocou, que surgiu a dúvida também, né, de as minhas experiências com a bolsa, eu acho que era estágio, né, a pesquisa que você fazia, mas isso é uma experiência de trabalho também? Lembra o que eu respondi? Sim, sim, claro que é, porque tudo que a gente faz, independente se seja bolsa, se seja estágio, é algo que contribui para a sua experiência, para o seu aprendizado, e essa bagagem ninguém tira de você. Então,
quando você me sugeriu incluir todas essas informações, isso também me ajudou bastante, porque eu até destaco essa questão do cientista de dados, porque o nosso processo no LinkedIn, pelo menos na reformulação do meu currículo, do meu perfil, no caso, ele foi um processo meio... É um processo, acredito que seja padrão, que seria primeiro adequar questões de foto, questões de Sim. descrição de perfil, que aí seria ali a apresentação, um pouco das publicações, ampliar as conexões, e aí eu me lembro que as experiências foi um dos últimos tópicos que a gente discutiu, e uma das vezes que a gente conversou, que foi essa ideia, que na hora que você falou para mim, olha, eu acho melhor você mudar a sua Posicionamento, né? foi uma vez que eu reportei para o Bruno, olha, Bruno, eu estou mudando o meu perfil, mas por enquanto eu não estou tendo resultado, tipo, eu estou procurando oportunidades e não tô sendo chamado, e aí ele teve essa sacada que me ajudou bastante, assim, que seria a mudança de posicionamento, e aí foi genial, que aí, Sim. até mesmo no meu estágio, até mesmo no mestrado, na graduação, incluía as experiências que eu tive com iniciação científica, que eu tive com contato no estágio, as experiências que eu tive no exterior, que foram na participação de eventos. Isso Sim. são experiências extremamente importantes que são fundamentais assim para quem está procurando, né? Isso, se você está procurando uma oportunidade, isso ajuda muito. Sim. Pena que a gente não tem a foto que você estava, a primeira foto que você usava no LinkedIn. Você tem aí fácil ou não? Se você tiver, Eu não tenho, eu não tenho. Mas a era gente poderia mostrar. A fácil. foto que o Caio estava quando ele começou o LinkedIn, não me remete. Ele estava de mochila nas costas, era mochila, né? Tava de mochila nas costas, de óculos, né? Como tá aí agora. E aí, quando eu vi aquela foto, eu falei, pô, isso Eu tinha daqui um não me remete. eu tinha um crachá de De um congresso, crachá. eu não sei. Crachá de congresso. Isso me remetia a um estudante, né? Alguém que não estava afim de estar no mercado corporativo. Então é detalhe, mas é o detalhe que faz a diferença, né? Eu sempre digo que o LinkedIn, e as primeiras partes do LinkedIn, né, que são o quê? Foto, as capas de fundo também, o título, seu nome e o resumo, mas vamos falar primeiro aqui, foto, título, capa de fundo. Aquilo ali é a vitrine do seu LinkedIn. A primeira coisa que a pessoa vai entrar e bater o olho é nisso. Se ela, na primeira batida de olho, ela olhar para você e não conectar com a sua imagem e não ver você trabalhando na empresa, ela já não vai seguir no seu currículo. Ela não vai ler o resto do currículo. E tem gente que fala assim, nossa, mas isso é preconceito. Fala, não, isso é a primeira impressão. Né? E a primeira impressão bate e fica. O custo que você tem para mudar uma primeira impressão é altíssimo. Então, a foto faz diferença, né? E a foto do Caio era uma foto... a foto estava até bem tirada, mas ele estava de mochila nas costas e tudo mais. Falei, não vai rolar, isso daí é a primeira coisa que a gente tem que mudar. Aí eu não lembro se essa que está hoje foi a que você Não. colocou naquela época. A gente acabou a assessoria eu te devendo uma foto ainda, porque Verdade. eu troquei a foto, o Bruno falou, ó, Caio, tá melhor, mas a gente consegue melhorar. Eu vim mudar a foto faz algumas semanas, porque eu brinquei com o Bruno, porque na época que ele me Não, mas eu cobrava, já tinha mudado aquela. eu já tinha mudado a foto do mais acadêmica, coloquei uma foto um pouco mais profissional, com uma roupa mais social, num fundo branco, exatamente Sim, como seguir a cartilha ali que tem naquela parte de sugestões para foto do perfil do LinkedIn. E sim. aí, mas o Bruno falou, ó, Caio, essa daqui tá muito boa, mas eu acho que a gente consegue melhorar um pouco mais, então vamos tentar? Porque aí era período da pandemia, O salões filho de nasceu. o meu filho nasceu, eu fiquei sem ir no cabeleireiro por muito tempo, eu fiquei cabeludo, barbudo, eu pensei, eu não vou tirar essa foto agora. Lembro disso, é verdade. Ele me falava assim, mas eu tô muito largado. Pelo amor de Deus, meu filho, faça essa barba, faça esse cabelo, tira a foto. Você não tá querendo um emprego diferente, né? Então, mas tudo bem, eu relevei porque o filho dele tinha acabado de nascer no meio de uma pandemia, então a gente tem que relevar, né? Mas a É, foto é um ponto importante que vocês precisam estar muito muito atentos. importante, E o Caio muito. falou dessa mudança aí de chave em relação ao posicionamento do cargo, mas não foi só ali no título das experiências, porque ele mudou também no título do próprio LinkedIn. Então, fazer essa mudança hoje, eu acho que está Data Analytics, analista de dados e engenheiro elétrico, não é isso que está hoje? Exato, Isso exato. daí, cara, é isso que o Caio faz, é isso que ele é.
né? Então, é o seu posicionamento, a forma que você se posiciona faz a diferença para você ser encontrado. Claro que o que você faz dentro do LinkedIn também faz a diferença, né? Como o Caio comentou, começou o quê? A expor mais o trabalho dele. Que tipo de postagens você começou a fazer, Caio? E Olha, primeiro, você postava todos os dias ou era mais espaçado? não, eu adotei uma estratégia um pouco mais. Eu comecei devagar, porque eu sabia se eu colocasse uma estratégia, uma meta muito alta, eu não iria alcançar e eu iria me frustrar e sabia que eu ia desistir na primeira semana. Então, eu comecei com uma postagem por semana. Eu vi o desempenho daquela postagem, se ela ia bem, por exemplo, se tinha um alcance legal, se estava tendo reações, se estava tendo interações ainda com 2, 3, 4 dias, eu mantinha ela para ter essa visibilidade, porque já aconteceu algumas vezes de eu colocar uma publicação em cima que não era tão boa e acabava cancelando a outra. Sim. Ou as duas se cancelavam e aí ficava algo meio mediano para as duas, sabe? A que já tinha me dado um pouco de retorno ficava menos relevante e a atual não era tão relevante assim. Então eu adotei essa estratégia de uma publicação por dia. Eu comecei exclusivamente com a divulgação de artigos, e aí eu divulguei basicamente trabalhos que eu já tinha feito, que eu tinha obtido bons resultados, todos trabalhos acadêmicos, isso é Sim. importante destacar, eu nunca trabalhei, por exemplo, pelo menos os meus artigos que eu tenho publicado nunca foi em conjunto com alguma pesquisa de alguma empresa, financiada por alguma empresa, então eu nunca tinha feito uma aplicação real em nada, era tudo muito teórico e muito acadêmico, basicamente uma Sim. análise de dados, uma análise técnica de problemas que eu enfrentei ao longo da minha carreira. E aí eu trouxe os principais, eu fiz um ou dois, tem no meu perfil um ou dois históricos, no caso de artigos que eu já tinha feito, que é um pouco do meu background, Sim. nas áreas de especialização, e foi basicamente assim. E aí, com o tempo, por exemplo, a gente vai se descobrindo, vai começando a descobrir plataformas diferentes, algo de autoconhecimento, e aí você acha interessante, eu já compartilho, alguma coisa boa acontece, porque o LinkedIn também não precisa ser só profissional, né? Eu acho que é Sim. algo bacana também para você compartilhar conquistas que você teve na vida, acho que é interessante, porque às vezes você tá ali no feed, tá rolando a barrinha lá, passa 1, 2, 3, 4, 5 trabalhos, você vai ficando com a cabeça cheia, de repente você vê assim alguém, nossa, eu conquistei um setup novo. Aí você acha aquilo Sim. muito bom. Tipo, nossa, que bacana, você consegue interagir com pessoas. Então aí depois, mas isso eu só percebi realmente desse tipo de compartilhar coisas fora do meu trabalho, depois que eu consegui uma confiança assim, em mim mesmo, no que eu estava escrevendo. Eu E, ia te por falar exemplo, sobre isso, inclusive. Deixa eu te interromper nisso. Você claro, continua, porque eu quero te falar uma coisa nisso. Quando você. Primeiro, né? Você é um cara que tem um perfil mais introvertido ou mais extrovertido? eu diria que eu sou mediano. Mediano, só um mediano. O Caio é o cara mediano, então é um cara que não fica postando toda hora na rede, mas também não é o cara que não consegue. No começo, você tinha pensamentos assim, pensava assim, tipo, não sei o que eu devo postar, será que eu posso postar alguma coisa errada? Sim, Ou tinha um pensamento assim de não, eu não posso postar coisas pessoais. Você teve esse sim. pensamento? Porque muitos dos meus clientes têm isso. Muito, 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 porque eu começava a escrever um texto, eu lembro até hoje, né? Porque uma das estratégias que o Bruno me sugeriu era, por exemplo, olha, você está no domingo sem fazer nada, pense em alguma coisa que você já fez na sua vida. Por exemplo, qualquer coisa do seu trabalho. No domingo, escreve e deixa ali. Quando for segunda, terça-feira, posta, que aí você vai ter um resultado melhor que no final de semana. E aí eu Sim, me lembro, me peguei várias vezes escrevendo coisas sobre o meu histórico profissional, artigos que eu já fiz, por exemplo, de 2016, 2014, que já faz relativamente um tempo interessante, né, 4, 5 anos, e aí eu me pegava pensando assim, caramba, acho que isso não faz sentido nenhum, porque eu não vou, por que que eu tô escrevendo isso? Eu acho que não vai impactar na vida de ninguém isso aqui, principalmente quando eu ia escrever sobre mim. sim. Tipo, eu perguntava, era engraçado, né? Porque eu perguntava para minha esposa, por não ter feito nenhum procedimento, nenhum tipo de assessoria, ela nunca teve esse contato pessoal com ela mesma, e ela Uhum. olhava e falava assim, amor, esse tipo de texto é estranho, não é? Aí eu falei, mas é uma coisa que eu tô gostando tanto que eu acho que eu vou compartilhar.
E aí eu Tá sendo terapêutico. e o resultado era tão bom. E eu pensava, nossa, ainda bem que eu compartilhei. Por Uhum. exemplo, quando eu defendi o meu mestrado, isso é uma conquista que foi muito boa para mim. Fez muita diferença na minha vida, vim para Campinas, morar em Campinas, conhecer todos os meus amigos que eu conheço hoje, os meus professores, foi sem dúvida uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. E eu pensei assim, nossa, é uma coisa tão boa para mim, por que eu não posso compartilhar? E aí é aquela coisa, né? A pessoa vai interagir comigo se ela se sentir representada por aquela publicação. E os retornos são muito bons quando você coloca coisas pessoais. Eu já vi mais de um ou dois influenciadores no LinkedIn compartilhando esse tipo de objetivo em publicações, que publicações pessoais com conquistas, com coisas mais relacionadas à sua vida do que a profissão, são muito mais visualizadas do que essa parte profissional. Então, eu pensei, eu vou seguir nessa área, assim, tirei um pouco esse preconceito de lado, tipo, eu não vou, isso não faz diferença para ninguém, porque muita gente também, quando eu comecei a ativar meu LinkedIn e publicar, muita gente, amigos mais próximos, né, vinham para mim brincando, quer virar influencer, quer... Blogueirinho. É, isso mexe um pouco, porque você fica pensando, putz, verdade, né, será que isso faz alguma diferença para mim, para a carreira que eu quero? Mas faz muita diferença, porque não é ser blogueiro, não é tipo, isso é realmente ser você ali numa rede que te aceita, e, na verdade qualquer rede te aceita de qualquer forma, mas eu acho que você colocando ali conquistas, que o LinkedIn é para isso, né? Você colocar, por exemplo, que tem coisas, por exemplo, que não cabem no Instagram, que cabem no LinkedIn, e aí eu acho que esses tipos de preconceito, esses tipos de brincadeiras tiveram sim, mas com o tempo, com a maturidade, foram superados. Sim, exatamente. Ó, o Anderson falou. Todos nós gostamos de uma boa história, sempre gostou de ouvir. Exatamente. E aqui no LinkedIn, o legal assim, não é histórias para você ganhar like, né? É óbvio que as visualizações contam, sim, porque nós estamos o quê? Querendo visibilidade. Você tem um Exato. objetivo. Seu objetivo, por exemplo, o objetivo do Caio era o reposicionamento na carreira. O meu objetivo aqui é compartilhar com pessoas e ter mais clientes. É o negócio que eu faço aqui. E também ajudar os meus clientes a terem mais visibilidade. Então, colocar posts que têm engajamento é muito massa. Mas estes posts, eles começaram a te retornar com propostas de entrevistas, coisas do tipo no inbox? Porque eu lembro que quando você chegou para mim, você tinha saído de um processo, acho que tinha feito um processo seletivo, eu não lembro o que aconteceu no processo em detalhes, mas não estava rolando muita coisa. E aí, como que foi depois? Exato. Eu tinha feito um processo seletivo no meio do mestrado, isso foi mais ou menos do meio para o final do mestrado, para trabalhar no Operador Nacional do Sistema, e aí, eu consegui chegar até a etapa final para a entrevista ali com o gestor, e aí acabei me frustrando por não ser contratado. E aí eu fiquei muito decepcionado, porque era uma coisa assim que, na época, eu conversei muito com o meu orientador, ele me disse, olha, vai atrás do que você deseja, se você quer isso, é isso que você vai fazer. E aí, isso foi uma coisa que me deixou muito balançado, porque aí depois, foi uma coisa até que eu reportei para o Bruno, eu perdi o interesse em participar de qualquer outro processo seletivo, porque para mim não ia dar certo. Eu falei para ele, olha, depois disso eu já tentei várias vezes me inscrever em processo, mas aí eu não recebo retorno, parei. Eu não quero mais, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um empurrão, tipo, vai. E aí foi quando que a gente começou a trabalhar, fizemos todo esse procedimento de melhoria de currículo, de LinkedIn, e aí o retorno do LinkedIn veio mesmo quando eu comecei a expandir a minha rede de maneira assertiva, que seria com essas conexões que a gente já comentou, pessoas que têm cargos superiores ou até mesmo iguais ao meu, pessoas que trabalham com recolocação, que seriam os recrutadores, e aí sim as minhas publicações começaram a dar retorno, porque aí... Você adicionava pessoas do seu setor, né? Isso, do meu Lembra que a setor. gente focou, você queria muita questão de energia, né? A Isso. gente focou nisso. Foi dessa forma, não foi? Se não me engano. Foi sim. Os filtros eram totalmente direcionados para as empresas-chave. Então, eu colocava as empresas que eu desejava trabalhar, e aí, a partir desse filtro inicial, eu selecionava os profissionais que eu iria me conectar.
E aí, conforme você vai conectando, isso é uma coisa interessante do LinkedIn, porque acontece de forma muito natural. Porque conforme você vai expandindo essa sua conexão e, ao mesmo tempo, você vai evoluindo nas suas publicações, as conexões começam a te retornar, as pessoas começam a se conectar a você, e aí você percebe que isso já se tornou uma coisa natural, porque aí você vai entrando na rede de outras pessoas, até mesmo os recrutadores vão falando com você, e isso acontece de uma forma muito natural que você não percebe, assim. Por exemplo, as pessoas começaram a me adicionar bastante, foi uma coisa até que eu reportei para o Bruno. E aí, quando eu alcancei esse patamar, é que, de fato, começou a me dar muito resultado de propostas. E aí, era uma coisa que até brinquei com ele na época, que eu estava podendo escolher as entrevistas que a gente ia participar, porque ele falou, olha, não vai aceitando todas, porque também isso é uma coisa ruim, porque às vezes você não atende as características, e, por exemplo, olha, a pessoa te manda um detalhe de vaga. Você quer fazer isso, 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 isso. A gente precisa de uma pessoa para fazer isso, 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 isso. Só porque é uma proposta eu vou aceitar para conversar com a pessoa. Mas sendo que, tipo, de todas as descrições que ela falou lá, você não atende nenhuma delas. Então é muito mais educado e até mesmo profissional você falar, olha, desculpa, mas eu não atendo essas características, porque isso aconteceu muito comigo por conta de estar com o perfil profissional na ciência de dados, né? Porque aí a ciência de dados algumas vezes remete muito mais ao pré-processamento, ao tratamento de dados, que é uma coisa muito mais computacional, muito mais voltada para pessoas de tecnologia da informação, de engenheiro de computação, cientistas da computação, que aí não é a minha formação. Então isso aconteceu bastante, e isso foi uma coisa que o Bruno me ensinou, que no caso seria ter esse profissionalismo de recusar esse tipo de proposta. E aí Sim. foi nesse momento que as propostas surgiram bastante, e aí há muita coisa interessante, assim, porque participar de um processo seletivo também é uma evolução bacana, é um período de reconhecimento, de autoconhecimento, então foram experiências interessantes. E eu falo muito isso porque às vezes a pessoa, quando começa a receber muita oferta, ela recebe ofertas de vagas que não brilha os olhos, sabe? Não dá aquele frio no estômago. Aí não adianta você entrar no processo morno, né? Eu lembro que eu sempre uso o mesmo exemplo com os meus outros clientes. Foi você que me falou uma vez, né? Que quando você entrava na entrevista, quando você saía da entrevista, era tipo, nossa, acabou. Eu não lembro o que era, mas 2 horas, acabaram as 2 horas de batalha, eu não lembro o que você falou exatamente. Você lembra disso? Eu lembro. Ó, uma dos exemplos que eu tenho é nesse último processo seletivo que eu fiz na forma presencial. Eu ia preparado, assim, quando era entrevista com gerência, com gestor, com pessoas de uma escala bem alta que iam me entrevistar, eu falei pro Bruno, brinquei com o Bruno que eu ia preparado para uma batalha. Eu ia psicologicamente preparado assim, eu vou para apanhar, tipo, e não é bem assim, né? Mas eu ia com a cabeça assim, eu vou para apanhar. Tipo, eu vou chegar lá, vão me esculachar, mas eu vou ter que sobreviver durante 2 horas. Esse é meu objetivo. Mas Sobre... eu não ia focado, por exemplo, vou falar um pouco sobre as minhas experiências. Eu ia muito mais com medo do que eles iam me confrontar. Putz, mas se eu falar que eu faço só mestrado, eles vão falar que eu nunca tive experiência profissional. Como é que eu vou fazer isso? Aí minha cabeça já começava, tipo, você precisa sobreviver. E a saída das reuniões, eu saía assim com as costas extremamente suadas, saía Meu... nervoso, e eu pensava assim, passou. Agora, se eu vou ser contratado ou não, eu não sei, mas sobrevivi. Eu dou risada porque agora eu dou risada, né? Na hora é tenso, mas e muitas pessoas passam por isso, né? Então é desafiador mesmo. Mas o que eu sempre falava para o Caio, né? Eu tentava trazer essa ideia para ele, que cara, você não está indo para uma batalha, você está indo lá para mostrar o que você tem de melhor, né? E é uma conversa, vocês estão no mesmo nível, né? Tanto o recrutador tem interesse em você, porque senão ele não teria te chamado, quanto você tem interesse na vaga, na empresa, né? Então, é muito mais uma negociação do que uma batalha. Não tem Exato. batalha, né? E não dá para ser tipo atendimento médico, sabe? Não consulta particular, porque consulta particular é diferente. Mas quando é pelo convênio, você senta lá na frente do médico, você tenta falar 52 coisas muito rápidas, porque você acha que ele está fazendo um favor para você. Né? E ele ainda te olha com cara de bosta e te dá um remédio básico, assim, vai, né? Entrevista não é assim. E aí, o Ademis, ele colocou, não sei se é Ademis ou Ademis, colocou aqui, ó. Acredito que a maior dificuldade de cada um seja ter o autoconhecimento de quem somos, nossas capacidades e qualidades e saber compartilhar isso de forma positiva e agregadora nesta plataforma do LinkedIn. E aqui,
tanto na entrevista quanto no LinkedIn, entra a história do quê? De você ir apresentando, né? Primeiro, você tem que ter estratégia e estrutura. Né? No LinkedIn, você pode fazer postagens como o Caio fazia, publicando os artigos. Eu falei muito para o Caio, publique fotos suas, fazendo palestras, defendendo alguma apresentação. Por quê? Isso traz visibilidade para você. Isso Muito. mostra que você é um cara que já está acostumado a se apresentar e assim por diante. Não falava bastante isso? E uma das primeiras vezes que você falou isso para mim, eu lembro que ainda você falou assim, olha, sabe o que você faz? Faz um mosaico, fala um pouco sobre a sua paixão, porque eu gosto muito de apresentar. Por exemplo, quando eu faço um trabalho, uma das melhores partes para mim é poder compartilhar isso com uma plateia, poder compartilhar isso com pessoas que têm interesse nesse tipo de trabalho e que vão apreciar e até mesmo compartilhar com algum tipo de evolução para mim mesmo. E isso eu sempre gostei de fazer. E aí o Bruno falou, olha, usa essa sua paixão por apresentar para esboça isso tudo em um texto. Não precisa ser um texto extremamente emotivo, mas que pelo menos passe essa sua paixão para as pessoas que estão interagindo e faça um mosaico com todas as suas apresentações, com fotos de oportunidades que você já teve, um congresso, pode ser na faculdade, no grupo da escola, qualquer coisa que você já teve de apresentação e coloca. Acho que foi uma das melhores foi uma das melhores publicações que me deram um retorno, Bruno, porque foi muito bom, assim, porque foi exatamente parecido com esse comentário que fizeram, que um período de autoconhecimento que eu fiz para escrever, que eu busquei um pouco lá no fundo essas questões, a parte que eu gosto de compartilhar esse conhecimento, essa questão de gostar de falar em público, que eu trouxe pro post que me deu muito prazer de fazer, assim, foi algo muito legal, muito bacana. Muito legal. Vamos fazer um negócio aqui, vamos compartilhar seu perfil aqui para o pessoal dar uma olhadinha, vamos fazer uma olhada rápida, vamos ver se tá seguindo aqui as orientações. Deixa eu só compartilhar aqui, ó. Vou fazer ao vivo, isso a gente não combinou, viu, gente? Vamos lá. Se eu soubesse, eu tinha feito mais publicações nos últimos dias. Esses dias eu entrei no do Caio, ele falou que estava passando por uns dias aí meio tumultuados. Aí eu falei, Caio, não te vi mais no LinkedIn. A pessoa nem tá fazendo mais assessoria, mas eu continuo cobrando. Mas aí a gente coloca a culpa no algoritmo. Sempre, né? Eu perguntei até, eu falei, será que é o algoritmo que não tá me mostrando ou você não tá publicando? Aí ele não tava publicando mesmo. Mas, bom, aqui tá o perfil do Caio, né? Mostrando muito rápido. Primeiro, a gente já vê aqui, ó, na capa de fundo, que é uma imagem que conecta com tudo que ele falou aqui. Né? Ele falou lá a questão dos carros de energia elétrica, tem aqui umas placas fotovoltaicas, é isso que chama? Fotovoltaicas. Pronto, quase acertei. A foto dele aqui, tem uma foto aqui, ó, tem uns numerinhos aqui atrás, então isso já remete também à ideia de ser dados, né, uma coisa mais analítica. No título, também tá aqui, ó, tá simples, mas tá direto. Todas as informações necessárias. Ele engenheiro elétrico, data analytics e analista de dados. E aqui sempre fica muito aquela dúvida, né, Caio, de escreva em português, escreva em inglês. E aí, o que eu falei para o Caio? Você lembra que eu falei para você? Para escrever as duas possibilidades, se possível. As duas possibilidades, ou também pesquisar outras pessoas do ramo, como elas estão posicionando, né? Ou como as vagas estão posicionadas e divulgadas. Então, ele seguiu essa orientação muito bem feita, né? Coloca aqui os dados, então tem as informações aqui, e-mail, telefone e tudo mais. Você pode colocar também no seu resumo, se você quiser, mas não é necessário, tá? O Caio colocou aqui as informações de contato profissional. Por quê? Facilita a vida de quem está buscando um candidato. Você tem que facilitar a vida. Ninguém coloca um produto na prateleira, por exemplo, no mercado, a 3 metros de altura. Eles querem que esteja próximo a você. E quando eles querem muito vender aquilo, o que eles colocam? Na linha dos seus olhos. Porque você vai enxergar aquilo e pegar rápido. Então, a mesma coisa aqui. Contato rápido, o resumo bem escrito. E uma coisa que muito legal que eu falei para o Caio era em relação aos seus destaques aqui. Pedi para você colocar esses seus destaques, Caio. Como que foi isso aqui? Os destaques eram meio aleatórios, né? Todo post que eu fazia no começo, porque quando a gente começou a trabalhar junto, se eu não me engano, acho que não tinha nenhum destaque no meu perfil.
E aí, quando a gente começou a trabalhar o LinkedIn, eu comecei a fazer as publicações, eu comecei a destacar tudo que era post que eu fazia. Aí o Bruno falou, olha, com calma, não é bem assim. Acho que os destaques do seu perfil devem valorizar o seu trabalho. Então, por exemplo, fez uma conquista profissional, bacana, mas não precisa ficar destacando isso no perfil. Coloca mais alguma coisa relacionada ao seu trabalho, a algum artigo, no caso, meu artigo, alguma palestra, que nesse caso, essa é a primeira que seria um seminário que eu participei, e aí Sim. são coisas nesse sentido, que aí eu fui filtrando ao longo do tempo para depois ter um resultado melhor nos destaques, no caso, Sim, né? temos uns destaques com bons resultados aqui, né? A sua dissertação tem 153 reações. Bastante, né? Foi bem interessante a dissertação. Bastante coisa, tem bastante coisa. Muito bom. E a quantidade aqui de pessoas, né? 4.028 pessoas. Então, aqui tem uma quantidade de pessoas bem razoável já, né? O que ajuda a ter mais visibilidade, a conquistar mais resultados. Então, hoje, se o Caio precisasse de entrevistas, era só ele posicionar algumas ideias, umas coisas aqui diferentes que também ia conseguir, né? Se não estiver recebendo ainda, né? Porque isso acontece. Muitas vezes a gente já se recoloca e ainda continua recebendo. Então, Acontece. outra coisa que falei para ele, né? Cientista de dados, ele já comentou com vocês, colocou aqui as atividades de forma em bullets, com frases bem curtas. Porque quanto mais você enche isso daqui de frase, né, eu sempre falo para a galera, o seu desafio é escrever em uma linha. É, Cada tópico. isso E foi uma coisa que a gente brigou bastante, porque o Bruno ainda falava assim, olha, é muito complicado trabalhar com acadêmico, porque aí você fala para ele falar como se faz um ovo frito, ele vai escrever isso em 30 linhas. Ele falou, não é, Caio, faça curto. Mas a gente brigou bastante até chegar num padrão assim que a gente falou, bom, é isso, né, Bruno? Aí ele falou, tá certo. Exatamente. De ovo frito eu entendo, né? Então faz isso daqui. E aí ele seguiu isso para todas as outras experiências, tá, que ele teve, em todas as empresas que ele passou. E perfil completo, né? Colocando lá todas as formações acadêmicas, falei das experiências de voluntariado. Tinha essas experiências de voluntariado aqui antes ou você colocou Não. depois da assessoria? Isso foi uma das coisas que você me orientou, porque, por exemplo, a experiência aqui com o I3E, que é a primeira, ele estava lá no meu título no perfil, que eu era membro. Aí o Bruno falou que não faria muito sentido colocar lá como membro, a menos que você trabalhasse de fato na organização. E como eu sou voluntário, ele sugeriu essa parte do voluntariado. E aí tinha outras experiências de voluntariado, como, por exemplo, revisor de revista, e voluntariado até mesmo com eventos sociais, que o Bruno falou, coloca na parte do voluntariado, que é específico do LinkedIn, que é muito melhor. Muito melhor, exatamente. E aí colocou também as competências e recomendações aqui, e deixou aqui competências que façam sentido, né? Que faziam sentido para a área que ele buscava atuação e que atua hoje mesmo, né? Então, isso daqui também é um outro ponto bem importante para vocês que estão em busca de recolocação, porque ranqueia melhor você aí nas buscas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queira comentar. Perfil em inglês, eu não lembro se eu pedi para você colocar. Pedi? Eu pedi, mas eu acho que não está completo, não. Né? Não tá aqui. Não vai estar Mas completo. você tem, falando aqui para o pessoal que está assistindo, você tem a possibilidade de colocar o perfil em inglês também. Você replica o seu perfil na língua inglesa. É bom isso? Sim, é bom. Por quê? Primeiro porque o seu perfil ele vai subir na estatística lá do SSI, né, que é o Social Selling Index, e faz com que você estabeleça a sua marca pessoal e profissional de forma mais assertiva dentro do LinkedIn. E isso faz o quê? Ranqueia melhor. Você vai aparecer mais nas buscas dos recrutadores. Mas também, se, por exemplo, você está participando de um processo seletivo que tem uma frente que é fora do Brasil, é muito mais fácil o recrutador compartilhar o seu perfil. E a pessoa de fora ler o seu perfil em inglês e fazer uma entrevista com você. Então, tenham em mente isso. Além do que, por exemplo, em profissões, né, como Data Analytics, são profissões, são termos que são usados em inglês muitas vezes. Então, se já tem o seu perfil em inglês, vai dar mais potencial, vai potencializar ainda mais o que você seja encontrado, tá? Então, é muito massa fazer isso, para você conseguir ser mais ranqueado, beleza? Tem mais algum ponto que você queria comentar, Caio? De todas essas Ah, experiências? Bruno, acho que
Acho que a gente falou muita coisa, sobre muita coisa. Tem um ponto interessante que eu lembrei na hora que a gente estava conversando sobre essa questão de ir para uma batalha na reunião, que aconteceu um exemplo comigo. A gente já não fazia mais assessoria, a gente já não trabalhava mais junto, mas aconteceu um exemplo comigo, durante uma entrevista. Eu já tinha muito mais autoconfiança no que eu estava fazendo, já tinha a minha noção em relação a saber que as minhas experiências acadêmicas eram relevantes, sim, para o mercado de trabalho, e que isso poderia ser utilizado no... Desculpa, as minhas experiências na parte acadêmica poderiam ser utilizadas no mercado de trabalho. Eu fui para uma Uhum. entrevista e eu estava fazendo uma entrevista com o gerente da empresa, do setor de engenharia, que iria me contratar, no caso, né? E aí ele pegou e falou para mim assim, olha, mas eu tô vendo no seu perfil que você é 100% acadêmico. E eu não sei se você sabe, mas na empresa a gente tem prazo, a gente trabalha com problemas diferentes ao mesmo tempo, e você precisa me entregar tudo isso de forma rápida. Aí eu peguei, de forma educada, é claro, mas eu falei, olha, desculpa, mas você descreveu exatamente o que um acadêmico também faz. Então eu acho Uhum. que isso é uma coisa que pode parecer óbvia, né? Meu professor usa muito exemplo de que são problemas que parecem com ovo de Colombo, né? Depois que você descobre, você pensa assim, nossa, isso é muito simples, né? Mas pode parecer óbvio uma resposta tipo, olha, é exatamente o que o acadêmico faz, mas antes de ter essa autoconfiança, ter esse trabalho de assessoria, se uma pessoa me falasse isso, eu ia perder as estruturas na hora, assim, e ia Perdeu falar, na olha, tá live. bom, eu não estou no lugar exato, eu me desculpo, Você eu tem tô razão, saindo. né? É, e Exatamente. Caio, eu lembro disso. Eu lembro que logo no começo que a gente fez o trabalho, você tinha muito essa questão, né, de ter faltava autoconfiança, né? É engraçado, porque eu vendo você falar hoje, né, a nossa assessoria acabou já faz um tempinho já, mas eu, às vezes, mandava uma mensagem pro Caio, eu sempre fico stalkeando, mas eu nunca desligo totalmente. Mas hoje, realmente, é a primeira vez que a gente está falando, assim, e vendo, né, um ao outro. Na sim, assessoria, é eu a acabo primeira vez. vendo pela câmera, mas a forma de você falar, a forma de você posicionar no vídeo tá absolutamente diferente de quando nós começamos. Porque está super solto, está super autoconfiante, e isso faz a diferença, né? Então dá para ver que teve uma mudança aí interna muito forte, né? E aí é uma junção de mudanças que vêm de dentro e também são exteriorizadas, que é justamente você pegar tudo que você tem de melhor e mostrar isso através do LinkedIn e através do currículo e através das entrevistas, né? Eu lembro que nós trabalhamos currículo, LinkedIn e as entrevistas, né? Tudo, na verdade. Eu fui acompanhando todos os passos. E ter uma pessoa para estar do lado, dando ali o feedback neutro, é fundamental, né? Muitas vezes. Porque mesmo eu lembro que nas entrevistas, antes de você ir para a entrevista, ele falava, não, vamos conversar. Deixa eu te falar umas coisas aqui, né? Porque eu acho que sempre um direcionamentozinho faz a diferença. E Sim, como você estava num processo de estruturação da autoconfiança, isso impacta demais na hora da entrevista. Que exato. as perguntas não são simples. E uma pergunta como essa aí, na verdade, meio que foi uma inferência, né? O cara falou, cara, é isso aí, ó. Isso aí, você não trabalha, o seu prazo é muito longo, você deve estar acostumado a fazer as coisas devagar. Então ele já meio que jogou isso, e o Caio rebateu de forma muito assertiva. E eu lembro que quando você veio fazer o trabalho comigo, você falou, né, que uma questão era, eu quero mais dinamismo, quero mais velocidade, eu quero fazer mais coisas, né? E era justamente o que você queria, né? E mais e mais. E aí o cara vem com essa. Então, muito boa resposta. Exatamente. E nessa questão de ter essas conversas antes das reuniões, eu acho interessante compartilhar com o pessoal, porque no trabalho que a gente fez juntos, não eram conversas assim, por exemplo, que o Bruno pegava e falava para mim assim, olha, Caio, estuda a empresa que eu vou te fazer perguntas sobre ela. Não era isso. Tipo, a nossa conversa era totalmente não tinha protocolo, né? O Bruno me ligava para a gente conversar, era uma conversa entre, entre amigos ali, falando, ele perguntava assim, olha, como tá a vida, como tá se sentindo confiante, a empresa que você quer é essa mesmo. Eu lembro que teve um caso de uma empresa lá no sertão da Bahia, que eu tava muito inseguro, que eu tava pensando, putz, eu não vou fazer isso. O Bruno me ligou e falou, olha, Caio, testa. No sertão, não, era no fim do Era mundo. muito Quantos longe, habitantes tinha na cidade? acho que eram 1.000 ou 2.000, era muito Era muito pequeno. pouco. Era uma cidade muito pequena. É, exatamente. Apesar que a E vaga eu era ia boa.
oportunidade era pequena, né? Era muito boa, a vaga era muito boa, acabou não dando certo, eu desisti do processo seletivo por conta da distância também, mas o Bruno, essas conversas que antecediam as reuniões, as entrevistas eram muito boas, porque eram conversas que deixavam a gente mais tranquilo, e aí ele só ligava para falar assim, olha, você sabe das coisas que a gente conversou, não tenha medo do que você já fez, as experiências que você tem é relevante e seja você mesmo. E isso era muito bom, fazia muita diferença, porque a gente chegava assim e pensava, puta, é verdade, né? O Bruno tem razão. O Bruno é uma pessoa que me conheceu, sei lá, faz 3 meses, ele olhou um pouco o meu currículo, a gente conversou por videochamada umas 10, 15 vezes, eu não sei, não foram muitas, mas ele já tá falando isso, então eu que me conheço há 27 anos, eu não tenho esse mesmo tipo de autoconfiança, então ele tem razão, eu vou seguir o que ele tá falando e vamos nessa. E aí Graças ajudava demais. Graças à interpretação comportamental, né? Aí eu consigo conhecer as pessoas muito rápido. Graças Exatamente. às pessoas, os cientistas, os engenheiros, psicólogos, que criaram esses benditos testes comportamentais e que fazem com que eu consiga conhecer os meus assessorados mais do que eles mesmos, muitas vezes. Mas Esse aí teste, eu abro a mente da pessoa e falo, vai, né? esses testes são impressionantes, assim, São muito bom. impressionantes, né? Eu acho massa também. Caio, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Foi muito produtivo, acho que Eu você que trouxe agradeço. insights muito importantes para a galera que esteve aqui. A gente ficou aí com quase 15 pessoas ao longo de toda a live aqui ao vivo, e muitas outras vão assistir depois. Então, muito massa, muito obrigado. Eu que Precisando, agradeço. estou sempre aqui. E vamos pensar Claro, em um outro tema. Se quiser sugerir temas também, fique à vamos vontade. sim, vamos sim, Teste vamos coisas novas no LinkedIn e depois venha contar aqui para gente. sim. Fechado? Fechado, fechado. Eu que Muito agradeço pelo convite e a obrigado. oportunidade. Muito obrigado. Bom, nos falamos em breve. Um abraço, viu? Um Até mais. abraço. Ó, e te deram feliz aniversário. Seu Tchau. aniversário tá chegando? Dia 24. Dia 24. A gente tá, pô, véspera de Natal. Aí é tenso, é um presente só ou dois. Um só. Sempre, né? Sempre, ô tristeza. Então tá bom, Caio. Valeu, abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais.